Isso que vocês estão vendo é diferente de tudo que vocês já viram. Sabe por quê? Porque aqui a gente tem um OVNI, só que não foi gravado por celular, não foi gravado por alguém que postou na internet, não. Aqui a gente tem OVNIs sendo registrados em um estudo científico de fato. Richard, o que está acontecendo? Devemos correr para as montanhas? Cris, agora a gente muda de página mais uma vez, né? Sobe um patamar. Sobe um patamar, mais um patamar. A gente tem subido diversos patamares quando a gente fala sobre revelação de OVNI, revelação de inteligência não humana. Isso aqui, a gente tá vendo uma coisa, não tô dizendo que isso é inteligência não humana, não é isso. Mas eu tô dizendo que isso foi pego de forma científica, não tem explicação alguma. E tudo indica que não é nada daqui do nosso planeta. E eu vou explicar esse caso pra vocês vão entender como é intrigante. Porque cada vez está sendo estudado de forma mais séria essas coisas todas. Sim, exatamente. Porque antigamente ficava muito naqueles nichos, então era uma pessoa aqui, outra pessoa ali. Sim. Tinha aquela coisa, aquele estigma que tanto falam, Sim. o pessoal não gostava de comentar. Então canais ditos científicos, sérios, tinha aquele receio, aquela coisa, né? Agora a gente tá tendo cientista indo atrás. E esse tipo de coisa, esse tipo de orbe, ele bate com muitas coisas, inclusive isso que vocês estão vendo, né? Alegam que esse tipo de coisa está sendo pego também por imagens de satélite. Eu tenho algumas aqui e eu fui lá, Cris. Sabe o que é mais impressionante? Foi cavucar. Eu fui cavucar, não no Google Maps, mas no Google Earth. E, de fato, eu encontrei isso, pessoal. De fato, tá lá. Tem registros muito estranhos. Vamos entender isso tudo que tá acontecendo? Você foi encontrar a cobra para poder mostrar. Matar a cobra e mostrar a cobra, né? Mas vamos entender primeiro isso que tá acontecendo? Que registro é esse, Richard? Isso aqui foi pego através de estudo científico de fato, lá no deserto da Austrália. Então, o que eles fizeram? Olha isso aqui, ó. Tá vendo esse lugar? Isso aqui é o Outback australiano, né? Vocês devem conhecer já. Que não é aquele restaurante. É isso, é o Outback australiano, o deserto australiano de fato. Imagina você estar lá no meio da noite, no meio da madrugada, e você começa a ver esse tipo de coisa. Foi isso que aconteceu com eles, tá? Quem? Para começar. Em primeiro lugar, desde os aborígenes, pessoal, antes do europeu chegar na Austrália, isso há centenas de anos atrás, já existiu uma coisa que os aborígenes chamavam de Min-Min Lights. Min-Min Lights são bolas de luz que eles viam e relatavam ali, né? Fazia parte, inclusive, da cultura deles. Eles chamavam de pessoas espírito. Mais ou menos isso. Então a gente vê que é uma coisa bem ancestral, é muito ancestral, né? E aí, o que acontece? Os europeus, eles chegam na Austrália e eles também relatam o avistamento desse tipo de orbe, desse tipo de coisa, uma bola mesmo, né? Parecendo com uma bola de energia, né? E tudo mais. E aí o que aconteceu? O Dr. Andrew Morgans, junto com os cientistas americanos, foram lá analisar. Só que sabe o que eles fizeram? Por conta dessa coisa, desse estigma todo que se tem, quando se fala de OVNI no meio científico, porque, pessoal, existe um bloqueio muito grande, apesar de que ele melhorou bastante nos últimos anos, até porque lá nos Estados Unidos, né, inclusive dentro da NASA, está sendo feito um trabalho, digamos assim, para não se ter essa intimidação para quem relata OVNI. Inclusive, agora tá bombando de relato de piloto, de militar e tudo mais, né? Por conta disso, pra gente perder esse estigma, pra não ter medo de falar sobre os OVNIs. Não vai longe, até alguns poucos meses, anos atrás, era desse jeito. Canal sério não podia falar de OVNI. Não, se falasse... falasse... meio que essa regra. Tinha uma regra. Se você falasse de OVNI, pronto, você está do outro lado, você vai ser ignorado por todos, e é como se... Parecia uma religião, né? Era. É tipo uma religião. Falou de OVNI, você é o herege. É tipo isso. Mais ou menos ninguém levava a isso. sério, aí já falava, aquele ali, chapéu de alumínio. Ó. Exatamente. Aí o que aconteceu? O Dr. Andrew Morgans, ele foi lá junto com cientistas americanos para analisar. Ele analisou com câmeras, com infravermelho, com instrumentos e tudo mais, tá? E ele conseguiu pegar esses objetos, essas coisas, e ele fez um estudo científico. E como vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra. Se liga nisso, pessoal. Esse é o estudo que ele elaborou ali, mostrando orbs e rods. Rods seriam hastes, né? Hastes anômalas, coisas estranhas que simplesmente não tem explicação. Hastes seriam o quê? Que seriam aqueles estilo de pílula, sei lá, não, que eles falam? O rod, ele parece um... Sabe aquela... Uma espécie de moré. Parece uma moré flutuante. Nossa, que mostra aqui nesse vídeo, né? Que tá mostrando aqui nesse vídeo. E aí eles foram lá, deram todos os detalhes. Inclusive, quando essas coisas são registradas, existe também... Sabe o que é bizarro, Cris? O quê? Existe também uma interferência eletromagnética no local. Isso aqui é o rod, ó.
Igual aquelas que falaram até dos drones, lembra? Que dos drones também? O rancho... dos Drovenes. Então, os Drovenes também, né? O rancho Skinwalker, que tem lá nos Estados Unidos, que é uma região muito bizarra, muito estranha, que acontece de tudo bizarro lá, tanto que o governo ele comprou aquela área para fazer estudo científico. Esse seria o rancho Skinwalker australiano. É mais ou menos isso, tá? Então, lembrando que esse deserto aí da Austrália, se eu não me engano, ele é o menos povoado da face da Terra. Não, é muito bizarro, menos até do que a gente imagina, por exemplo, o Saara ou qualquer coisa. Sim. Porque realmente é pouca gente. A Austrália já tem uma população muito pequena e o deserto é gigantesco. Não, na Austrália é muito concentrado, né? Onde tem as cidades, é muito concentrado. Não, é só na costa. Aquele meião todo ali é um deserto gigantesco e vazio. Sim, E lá nesse lugar vazio é isso que eles estão conseguindo registrar, né? E ele falou ali no estudo dele, inclusive o link do estudo eu vou deixar para quem quiser se aprofundar um pouco mais aqui na descrição desse vídeo. Ele pesquisou isso, Cris, o Dr. Andrew Morgans, junto com os outros cientistas, de forma secreta. Aí que tá, porque eles pensaram, se a gente não conseguir pegar nada, pelo menos a gente não vai sofrer, como que se diz? Não vai passar vergonha. Não, meio que assim, não vão ficar... Não vou falar, tá vendo? Não vão ficar, tipo, meio que zoando eles ali, né? Falando, vocês... veste o chapéu de alumínio. Aquela coisa toda que existe no meio acadêmico. Porque, infelizmente, pessoal, isso existe. E eu acho impressionante, porque o cientista, por si só... Por que até dentro da ciência, os cientistas, eles falam, o cientista, ele tem um espírito infantil pro resto da vida? Porque ele é curioso. O cientista, o trabalho do cientista é um trabalho de um curioso. Ele quer analisar, ele quer entender, ele quer ir atrás das coisas. E eu acho incrível uma pessoa se dizer cientista e não levar isso a sério, e não querer ir adiante pra investigar. Se ele revelasse isso aí, não ia faltar gente pra ficar, tá ficando doido. Você vai mesmo meter isso aí, vai pôr teu nome, tua carreira. Não, e aí que tá. E aí ele lança o estudo científico e ainda assim, no meio científico, ele tá falando, ele não tá dizendo, pessoal, detectei vida inteligente, detectei vida extraterrestre, tá aí essa... Não é isso que ele tá falando. Ele tá dizendo que, tem essas coisas aqui que não são insetos, inclusive ele filmou insetos pra averiguar e é completamente diferente. Tá? Ele tem isso também documentado e tudo mais. E uma coisa que chama atenção. O local, né, que é o deserto de Karijini. Esse é o local onde foi feito esse registro. Lá, coincidentemente ou não, tem uma base militar australiana enorme, que tem colaboração com os Estados Unidos. E é lá que eles se comunicam com submarinos nucleares, com potencial de ataque nuclear, que navegam lá no Oceano Índico. O nome dessa estação é a Estação de Comunicação Naval Harold E. Holt. É isso que complica, sabia, esses casos de OVNI? Porque sempre tá perto dessas bases e aí sempre dá margem pra gente pensar, será que não é alguma coisa da base? Será que não é uma coisa secreta? Só que sabe o que é estranho? O Andrew Morgans, o Dr. Andrew Morgans e os outros cientistas que fizeram parte desse estudo, eles falaram, pessoal, é o seguinte, vão lá, vocês, né, outros cientistas, vão lá e tenta ir com outros equipamentos se vocês quiserem, não tem problema. Vai lá entender o que é isso, porque desde os aborígenes falavam, os europeus chegando lá na Austrália também documentaram isso, e agora registrado mesmo de forma científica, ou seja, tem vídeo, tem imagem, tem toda uma técnica fatos, ali. Então, fatos. Exatamente. Então aí os fatos. A gente pode até não entender e tem que estudar mais, agora tem que ver porque tem fato ali, não é que ele tirou da cabeça dele, então. Não, isso aqui dá pra dizer que é pode até ser, uma coisa que eu vou abrir aqui, né, tipo, uma possibilidade. Como o Chris mesmo disse, lá na Austrália, a maior parte do território australiano não é habitado. Vai saber se não seria alguma forma de vida que a gente ainda não conhece, pode ser, né? Alguma forma de vida. Eu só acho estranho ser um círculo dessa forma, desse naipe, né? Uma bola. Uma bola que às vezes parece uma bola de luz, né? Meio estranho. Aquelas hastes também não se parece com nada. Aquele poderia ainda também ser classificado talvez como algum tipo de inseto desconhecido? Pode ser. Vira e mexe a gente tá descobrindo aí espécies novas, né? Eu achei legal essa ideia dele de fazer esse projeto aí, porque é uma forma meio de dar um pontapé inicial nas coisas, como quem diz, tá aí os fatos, eu registrei isso e isso, não tenho explicação e tá lá. Quem quiser que vá atrás. Entendeu? E ele não saiu também dando explicação mirabolante, né? Não, ele só falou, isso aqui é anômalo, isso aqui é algo que a gente não pode identificar, é um WAP, né, um fenômeno anômalo não identificado, ou um OVNI, um objeto voador não identificado, e a gente precisa entender o que é isso, a gente é cientista, não é? Esse é o papel do cientista. O papel do cientista é ir em busca de respostas, por mais que essas respostas
acabam trazendo mais perguntas ainda, né? E sempre acaba. E sempre acaba. Mas, de qualquer forma, esse é o trabalho do cientista. Essa é a graça da ciência, né? Porque senão ela se torna robótica de uma forma que você não precisa, então, do ser humano. Coloca lá uma IA, então, pra analisar, pra fazer as coisas. Faz um grande Wikipédia, uma IA pra ler e acabou. Pronto. O papel da ciência, e a ciência, ela tem essa pegada humana muito forte, que é o quê? É a curiosidade. É você tentar entender qual que é o seu lugar aqui nesse espaço, qual que é o seu lugar no universo e o que são essas coisas, porque simplesmente não tem explicação. O que vocês acham, inclusive, o que é isso, o que pode ser isso? Será que seria alguma forma de vida nunca catalogada? Ou será que são, de fato, OVNIs? Na verdade, que são OVNIs são, né? Mas será que esses OVNIs são uma forma de vida não catalogada? Alguma espécie diferente? Ou a gente está falando, de fato, de objeto voador não identificado proveniente de outros mundos, né? Não nos esqueçamos que tem aquelas teorias aí de seres que são, na verdade, da própria Terra. Ou seja, não seriam exatamente extraterrestres. Os intraterrenos, na verdade. Não viriam de fora, eles estão aqui. Olha, se eles estão aqui, seria um bom lugar esse deserto da Austrália, porque é um dos locais que menos tem gente. Sim. Né? E seria um ótimo lugar, realmente, para eles morarem aqui. Bem bizarro. E o legal é que, assim, pessoal, a gente começa a entender melhor, a gente começa a estudar mais. Acaba de sair esse estudo, 27 de janeiro de 2025, a nova ciência de fenômenos anômalos não identificados e submersos também aqui no caso, né, de coisas que acontecem debaixo do oceano. Olha quanto cientista envolvido, porque parece que a coisa ela começa a pegar também ter essa pegada científica, no caso de tentar analisar e entender de forma técnica. Estão botando mais a cara a tapa os cientistas. Exatamente. Aqui, por exemplo, olha quantos aqui que a gente tem, né? E olha quantas instituições também, ó. Tem Cambridge, tem o centro Harvard Smithsonian também, né? Arquivos e tudo mais. E aqui a gente tem um outro estudo também, né? Na verdade, acho que esse é o mesmo, né? Esse é o mesmo estudo, só que aqui em PDF. Os links, pessoal, eu vou deixar aqui para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais aqui na descrição. E alegam que esse tipo de coisa também é registrado em imagens de satélite. Isso que vocês estão vendo, pessoal, inclusive, tá vendo aqui as coordenadas? Eu me deparei com isso já faz algum tempo, na verdade, não foi hoje, tá? Primeiro eu falei, ok, vamos tentar entender, tentar analisar, porque isso aqui pode ser uma edição de imagem, simples assim, né? Pode ser na hora que eles juntam lá. E outra coisa, pode ser uma edição de quem quis divulgar isso, ó, pega uma imagem do Google e coloca isso aqui, né? Até porque parece muito com isso aqui, ó. Eles se parecem bastante, são imagens distintas, né? Imagens diferentes. Então, será que o Google, Cris, o satélite do Google tá pegando OVNI, né? Esses orbes bizarros? Pelo jeito tá, hein? Aí que tá, né? Isso ficou aqui parado no computador aqui como pauta para trazer para vocês, mas eu queria entender melhor. E aí eu fui no Google Earth. Eu usei o exemplo deste daqui, ó. Esse aqui. O 26541179 norte, 80144358 oeste, que isso aqui o W é oeste. A coordenada. Essas são as coordenadas. Eu peguei e eu me deparei com uma imagem que não mostrava isso. Aí que tá, exatamente esse mesmo lugar, com os quarteirões e não mostrava isso. Aí eu falei, ué, então, será que tem alguma coisa errada? E será que alguém tentou colocar isso? Aí que tá. Nem sempre habilita o histórico, mas no Google Earth você tem o histórico habilitado. E aí eu fui ver no histórico. E aí eu fui voltando no tempo. Essa imagem, ela é de dezembro de 2002. E de fato, ela existe. De fato, isso estava lá nesse momento e foi registrado. Então, que aí depois eles vão fazendo imagem nova e vão pondo por cima. E vai sobrepondo, isso? Exatamente. Porque aqui, por exemplo, isso aqui dá a impressão que é um condomínio, né? Aqui, repara que tem poucas casas. Quando você vai olhar esse mesmo lugar no hoje, tem muito mais casas aqui, tá? Ou elas aumentaram, ou aumentou o desmatamento, pelo menos, porque você vê bem menos, né, uma quantidade menor de árvores ali. Aí eu fui voltando no tempo e de fato tava lá. Eles fazem isso até no Street View também, já tem essa opção de você voltar no tempo pra ver as imagens antigas ali da região. Sim, e aí de fato isso tava lá. Richard, isso são orbes, então? Isso são esses, talvez pareça com aquele ovo, né, resgatado pelo Jake Barber, de acordo com ele, né? Parece muito, viu? Pra quem não viu, vou deixar no card aqui em cima. Será que seria um desses? Será que seria um desses que também tá sendo pego ali, ó? Será que é isso também?
Será que é alguma coisa dessas que está sendo registrado de forma científica lá na Austrália? Realmente parece até o desfocado, você reparou? Parece muito, né? Parece muito. É como se tivesse alguma coisa na frente da lente, até porque como eles estão no ar e mais alto, aí acaba dando essa desfocada. Teve um outro também que foi pego lá no Oriente Médio, né? Que também é um daqueles casos que foi analisado pelo Arrow e até hoje não tem explicação. Se eu encontrar, eu vou deixar no card aqui pra vocês, que é um arquivo militar mesmo, né? Do governo dos Estados Unidos. E isso tudo se parece bastante. Tá? E aí surgiu uma grande questão, um grande debate, se isso não poderia ser gotícula de água. Gotícula de água. Gotícula de água. Na lente do satélite? Especialistas, aí que tá. Nem todas as imagens são feitas com satélites. Algumas são feitas com aeronaves em grande altitude. Isso. Entendeu? Balões. Então, será... Balão não muito, mas é mais em algumas aeronaves que tem uma câmera embaixo, né? E que poderia, então, ser alguma gotícula? Aí que tá, né? Nesse caso poderia sim. Alguns especialistas em fotografia fizeram alguns testes e eles chegaram nisso, ó. Repara bem, né? Nisso, ó. Repara bem como essas coisas se mostram, ó. Repara, olha a cor. Meio azulada, parece meio metálica, né? E aqui bem claro. Aqui tem esse mesmo padrão, isso é um outro lugar, é um outro ponto completamente diferente do mapa, tá? Aqui já é um outro ponto também, repara. Mesmo padrão, sempre o mesmo padrão. E alguns especialistas em fotografia fizeram alguns testes. Se liga nisso, olha quando tem gotícula de água na lente. Olha como se mostra. Você vê, mas aí que tá, não é sempre assim. Já vou mostrar outros casos, tá? Dependendo do seu, da sua abertura ali, você vai ter resultados diferentes. Então eles fizeram alguns testes. Olha aqui, ó. Esse é um. Olha como que você vê. Você vê como se fosse uma mancha. Você não vê coloração nenhuma. No caso, ele pega as cores do fundo, né? Aqui tá completamente diferente. Bem diferente, né? Aqui também, ó. Mas você concorda tá que bem diferente. Tá puxando pro azulado? Tá puxando pro azul sempre, né? E o puxando céu? Pro azul. E o céu? É azul. A água, só que aí que tá, se redor. isso estivesse na lente, não estaria tendo a imagem, né? Reflexo do céu. Talvez sim. Tivesse o reflexo Eu acredito de baixo. Que sim. Não sei, não saberia dizer. Aqui eles fizeram um outro teste. A cor predominante no nosso planeta acaba sendo o azul do céu e tudo mais. Olha no outro teste, Cris. Dependendo do ângulo, você nem vê, ó. Ó, tá aqui, ó. Tá vendo? Você só vê um esbranquiçado bem grande. E aí fizeram um teste, olha que inacreditável, em altitude, com uma câmera lá no alto. Agora fica bom. Apontada pro chão, agora Opa, ficou bom. Olha o resultado sim. que a gente teve. Tá vendo aqui? Olha aqui, ó. Olha aqui o resultado. Você vê só uma mancha branca. E fica bem esfumaçado, né? Fica bem esfumaçado. Esse seria a melhor comparação do que seria uma gotícula de água numa lente de uma câmera em altitude. Olha, eu tenho que reconhecer que não parece... E é diferente. É diferente daquela lá. Não dá pra dizer que é a mesma. Embora eu queira achar uma explicação pra dizer que não, pode ser a mesma coisa, tá refletindo o azul do céu, mas é diferente. É diferente. Aí que tá. É diferente, É fato. Né? Fato, é diferente. Pode ser gotícula d'água? Ainda pode ser gotícula d'água. Aqui a gente costuma reconhecer fato, não costuma? Não, aqui a gente vai fato, pelos a gente fatos. reconhece e acabou. Simples assim, né? E eu achei uma coisa interessante, porque esse caso aqui, por exemplo, Cris, ó, esse aqui que a gente tá falando agora, que foi pego de forma científica, uma coisa é certa, tá? A gente tava ouvindo até o Reinaldo Azevedo, eu até comentei com o Cris, que ele usou um argumento maravilhoso, ele fala bastante de política, no caso, né? Que não é o nosso caso, não é o nosso tema aqui do canal Galeria do Meteorito. Mas ele usou um argumento que você gostou. Ele usou um argumento que eu adorei, inclusive eu acho muito inteligente os argumentos que ele usa. Inclusive, caso, se porventura ele estiver assistindo esse vídeo, vai saber, né? Um salve pra você, Reinaldo Azevedo, jornalista aí que a gente admira bastante e acompanha muito. E ele falou sobre uma coisa, ele estava explicando, lógico, no tema dele, que é política, mas que algumas pessoas têm uma má fé ou uma burrice muito grande. Ele até classificou lá, ó, isso ou é burrice ou é má fé. Ou é burrice ou é má fé. E tinha soluções, né? E tem soluções contra isso. Sabe quais são as soluções? Se você apresenta os fatos, aqui estão, né, por exemplo. Se for burrice, você corrige. Exato. Né? Tá, aqui estão os fatos, então, ok. É um aprendizado. O máximo que você pode fazer é duvidar, isso é normal, e ir lá analisar também, né? Mas não duvidar da idoneidade, né? Até porque esse não é o único estudo científico que a gente está tendo agora sobre OVNIs e UAPs. Então, se para os negacionistas a coisa é, não é verdade, essas coisas não existem, e ponto, acabou,
Então, se for burrice, isso aqui corrige, né? Isso. Agora, se for má fé... Agora, se for má fé, aí não tem jeito. Você pode mostrar o que você quiser. Você pode mostrar OVNI invadindo base militar. Que a pessoa não vai reconhecer. Você pode mostrar casos que foram abordados pelo Arrow lá, né? Registros militares, o OVNI Tic Tac, por exemplo, e tantos outros, né? O Go Fast. Tantos casos de OVNIs que foram analisados por engenheiros, por cientistas, inclusive a NASA. Lembra daquela audiência que teve lá, e a NASA falou, né? A NASA fez ali toda uma conferência de imprensa. A gente acompanhou aqui, pra quem não viu, vou deixar no card aqui em cima. Os cientistas da NASA, Cris, os cientistas da NASA disseram que não tem explicação pra tudo. Ponto. Ou seja, tem OVNI. Eles mesmos estão dizendo. E a gente tem estudo sério, com fatos, sim, mostrando isso. Então, se a pessoa não quer simplesmente tocar nisso e quer só desconsiderar tudo, aí entra naquele lance da má fé. Aí já não é só burrice, aí é má fé, né? É como eu costumo dizer aqui. A gente aqui no canal Galeria do Meteorito, a gente teve uma evolução completamente diferente, não só do canal, mas do nosso conhecimento. Da nossa curiosidade, digamos assim. A gente começa, pelo menos eu começo, estudando astronomia, fazendo cursos de astronomia, observação com telescópio, estudando planetas, estudando estrela. Estudei bastante sobre a evolução estelar, a atividade solar, né? Tanto que tem lá o curso inédito aqui no Brasil, inédito em língua portuguesa, eu acredito, sobre atividade solar, sobre as tempestades solares e os riscos, né? Aqui pro nosso planeta e pra nossa saúde, enfim. E aí, no início, eu era bastante negacionista, porque eu não estudava, eu não analisava, eu só via assim, né, salpicado, e eu falava, não, isso aí tá muito sensacional pra ser verdade, né? Tá muito incrível pra ser verdade. Até porque antes também não tinha tantos estudos sérios de pessoas, não tinha tanta gente também interna ali, né, agentes da CIA, FBI, militares, né, profissionais de aviação. Eram poucos, na verdade, as pessoas sérias, os estudos sérios, eram poucos. Na realidade, ficava mais ali na especulação. Só que aí, conforme você vai se aprofundando, você vai entendendo. E contra fatos não há argumento. Simples assim, né? Não é à toa que em diversos casos aí tá tendo engenheiro, cientista, agente da CIA, FBI, NASA, cientista da NASA, todos eles dizendo, tem coisa aqui que não dá pra explicar. E de fato, lógico, dá pra bater o martelo que isso é de inteligência não humana, não dá pra bater o martelo, mas a gente só tem algumas opções, né? Não, a gente fez, na verdade, de começar a falar de OVNI, foi igual o governo americano, que eles fizeram o quê? Eles tiveram que se curvar aos evidências. As evidências. Tanto que lá eles têm Arrow, eles têm aquele negócio, essas audiências que eles fazem. Sim, sim. Então, chega um ponto que você fala, bom, não dá mais pra só fechar os olhos pra isso aqui. Chega um ponto que ou você é negacionista, ou você tá de má fé. Simples assim, né? Simples assim. Ou você tá muito preso ao passado também, né? Pode ser, né? Às vezes a pessoa fica muito presa ao passado. O que vocês acham, né? Quais são as possibilidades? Deixa aqui nos comentários. Inclusive, nem falei, né? Se você estiver gostando do vídeo, deixa o like aqui, dá aquela força pra gente no canal. Isso ajuda muito a gente. Aproveita pra se tornar membro também. Clica aqui embaixo em tornar-se membro. Vai ter acesso a conteúdo exclusivo. Inclusive, vai dar aquela força pro canal Galeria do Meteorito. E dá uma olhadinha no nosso curso lá também, do Sol, que é muito importante, porque a gente fica aí preocupado com asteroide, com OVNI, e o Sol tá lá aprontando Tá no pico, tá no máximo lá, né, de atividade solar, a coisa tá quente, literalmente. E a gente aqui à toa, achando que, não tem problema não. Tem muito problema, e a coisa é muito mais séria do que parece quando a gente fala em tempestade solar. Já aconteceu antes, a próxima, pessoal, é só uma questão de tempo. Será que vai ser agora em 2025, né, que a gente vai ter algum apagão mundial, alguma coisa desse tipo? Sim, pode acontecer, é fato, né? O linkzinho do curso tá aqui na descrição. Então, basicamente é isso. Breaking news a qualquer momento e até a próxima. Fui, tal.